Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, amém? Vamos lá para a palavra que iremos compartilhar hoje. João capítulo 6, versículo 41 e 42. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Amém, irmãos? Jesus, nós sabemos, foi enviado por Deus ao mundo para salvar a humanidade, amém? Pela fé nele foi enviado. E foi enviado primeiramente a Jerusalém, aos judeus, né, irmãos? E a lição que podemos tirar aqui hoje, em nome de Jesus, é que para o povo ao redor onde Jesus era conhecido, o pessoal não queria dar crédito a ele porque conhecia ele. Porque sabia, Jesus é filho de Maria, de José, né? Eu conheço desde pequeno, moro ali. E é o que acontece conosco hoje em dia, né, irmãos? Às vezes as pessoas não querem dar crédito, talvez na igreja ou talvez na tua vizinhança, né? Não damos crédito à palavra de Deus. Mas o que verdadeiramente nós temos que prestar atenção e dar atenção para que nós possamos então viver o milagre de Deus, ter a oração respondida, irmãos, nós temos que dar atenção ao conteúdo, à palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que fosse enviado por ele falaria dele, assim como o Espírito Santo também, através da pessoa, testificaria, falaria de Jesus, dos testemunhos de Jesus. E ele nos manda a crer na sua palavra, no que é pregado a respeito dele. E daí sim ele tem compromisso com a palavra dele, com o que vem dele, né, irmãos? E muitas vezes nós não queremos escutar, né? Ah, mas é fulano que tá falando, eu conheço. O que é esse para estar falando? Assim como o Senhor Jesus, né? O próprio Senhor Jesus, nosso mestre, ele passou por isso. Então por que nós não passaríamos? Só que infelizmente quem perde é a gente se a gente não dar crédito à palavra do Senhor. Né? Às vezes a gente precisa de uma oração, de um milagre, e Deus traz uma palavra e muitas vezes a gente ignora, né? A gente não dá ouvido. E perde a bênção, perde o milagre. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que eu enviar falará de mim, né? Por mim, né? E o Espírito Santo também testificará, dará testemunho de mim. Então por isso que o milagre às vezes acontece e às vezes o milagre não acontece. Porque nós às vezes ignoramos, né? Olhamos, mas é o irmão tal, o irmãozinho tal que está falando, então de repente você está passando por essa situação aí que de repente a tua família não te dá crédito, né? Um amigo, um vizinho não te dá crédito, mas não desista. Se firme no Senhor Jesus, se firme no propósito com Deus, na palavra de Deus, que nós devemos estar firme com Jesus Cristo na sua palavra. E segundo ele já nos determinou, predestinou, como diz a Bíblia, para o ministério já. Isso já era antes de nós nascer, já fomos predestinados por ele para cumprir um ministério, um propósito com ele. E isso é independente de quem acredite ou não. O necessário é que nós acredite, que eu pessoalmente acredite, que você pessoalmente acredite. Você tem o chamado de Deus, né? Primeiramente quem tem que acreditar é você e se firmar no Senhor Jesus, procurar aprender de Jesus, né? Testificar dos seus milagres, das suas obras que ele já possa ter feito na tua vida ou em outros testemunhos que a gente ouve, né? E não deixar se levar por aquelas pessoas ao nosso redor que digam quem é você, duvido que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo através de você.
acredite você em Jesus e siga Ele, porque é Ele que vai te capacitar. Não é quem está te criticando, dizendo que você não é capaz. É o Senhor Jesus que te escolheu. Eu pessoalmente posso falar assim que várias vezes contestei a vontade de Deus, digo, mas Jesus, porque eu, né? E o Senhor Jesus me responde, quem escolhe sou eu que capacito, irmãos, né? Muitas vezes até eu já cometi esse erro de dizer, bah, mas aquela pessoa lá Deus vai usar, Deus quer usar aquela pessoa. E Ele me responde, é eu que escolho, sou eu que escolhi. Então é Ele que escolhe, é Ele que vai me capacitar. E nós não podemos então sair do propósito dele. Devemos olhar somente para Ele. Ele vai nos capacitar. E quando trouxermos a palavra orientada por Ele, né, irmãos, nós seremos abençoados a fazer a nossa parte. A pessoa que der ouvido será abençoada também, irmãos. E só que, como eu disse antes ali, quem perde é quem não dá ouvido à palavra de Deus, né? Eu já vi vários testemunhos, como a Bíblia mostra ali em ocasiões que Deus usou até um animal ali, como teve aquela passagem lá que o jumento falou, né, com o profeta de Deus Balaão lá. Então Deus usa desde os animais até uma criança, uma pessoa, né, uma circunstância aí do tempo. Então não devemos duvidar das formas que Deus usa aí para trabalhar na nossa vida ou para nos usar. Então o desejo do meu coração é que você deixe-se ser usado por Deus, siga a orientação de Deus. Não importa se não acreditam em você, se não derem crédito, né? É por isso que muitas vezes a gente não recebe o milagre, porque em vez da gente dar crédito à palavra de Deus que a pessoa está falando e testificando, porque o Senhor Jesus diz que a palavra dele ele vai cumprir, ele tem compromisso com o que está escrito. E aquele que tem fé na sua palavra, no seu testemunho, irmãos, ele honra. Então é pela nossa fé nele, né? E às vezes a gente se atrapalha, a gente perde tempo criticando a pessoa que está dando a palavra, ou Deus vai falar a respeito disso, né? Então não vamos fazer isso aí, irmãos, né? Vamos procurar conhecer o Senhor Jesus e testificar dele, porque ele honrará a mim, honrará você, porque estamos falando dele, por ele, testificando dele, irmãos. E é aí que o milagre acontece na minha vida, na sua vida, quando nós damos o testemunho verdadeiro do Senhor Jesus, né? Amém?